Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente ao teatro. Dando sequência ao nosso Café com Teatro, hoje eu tenho aqui o meu amigo, colega, Jones Camargo, dramaturgo, profissional aí do teatro, há horas circulando no nosso meio aqui, veio para a gente conversar, dar continuidade a esse assunto da dramaturgia que está sendo enfocado aqui nesses últimos vídeos aí que a gente está fazendo no Café com Teatro, aqui no Café do Avesso, e com esses convidados que estão vindo falar sobre dramaturgia. Outra coisa, assim, ó, também indo nesse teu assunto, assim, tá? A gente tem um dramaturgo como o Beckett, tá? Que enche de rubricas, né, e tal, e tenta amarrar o diretor e o ator dentro de uma coisa que ele já, de uma visão do que ele quer que a peça seja, ele já dá o cenário, já dá, todas as indicações já estão ali, entendeu? Tá? E tem aquela outra dramaturgia que a gente chama de dramaturgia aberta, né? Aquela que às vezes é ele e ela, os personagens. Tem uma francesa que eu gosto muito, que ela tem personagens que é o N1, o G2, então não sabe quem é aquela voz exatamente que fala. E como que tu vê a tua dramaturgia? Tu fecha ou tu acha que ela é aberta e deve ser aberta? Pois é, eu acho que é um processo de essa transição que eu falava. Se tu vê as primeiras peças, Endiide, por exemplo, talvez algumas outras dali daquele período, elas têm algo que é muito direcionado, então naturalmente ela é fechada. As rubricas são muito fortes. Eu fiz revisões dessas peças naturalmente nesses anos todos. E às vezes eu encontro rubricas que são desnecessárias, ou então indicações desnecessárias, de das calhas mesmo, hoje também já caiu em desuso. Só que mesmo assim eu acho que para a estrutura da peça funciona, não só porque ela já foi encenada, ela já ganhou um conhecimento público para ela, mas eu acho que funciona para determinar algumas ações do próprio espetáculo, e algumas indicações para a própria encenação. Mas atualmente eu tenho tentado, inclusive um dos experimentos que eu fiz com o Último Andar foi tentar tirar as rubricas e das calhas. Porque eu estava achando que não podia criar um choque entre a compreensão do leitor quando ele estiver lendo e isso aparecer no diálogo, por exemplo, que é uma coisa que eu já faço há bastante tempo, ou que isso apareça de alguma outra forma na cena. Mas eu acho que quando nasce já com esse pensamento, quando tu vai escrever com esse pensamento, dá muito mais certo do que se tu faz isso de trás para frente, assim. Daí, quando na Mulher Arrastada eu comecei a escrever, eu já sabia que tinha esse caso da Cláudia. É fato, né? É sobre um fato. É sobre um fato verídico. A gente estava falando isso. É a primeira vez que tu trabalha sobre um fato, assim, sobre um acontecimento. Na verdade, eu acho que também, vou voltar a essa coisa, uma evolução da escrita, porque eu não tinha pensado nisso, naturalmente, quando eu escrevi, não achava que tinha nenhuma relação com os meus outros escritos, mas com o passar do tempo eu comecei a ver que, por exemplo, com o trabalho com Endiide, que era sobre Andy Warhol, Bob Dylan, o trabalho com os plagiários, sobre o Nelson Rodrigues, o Fassbinder, sobre o próprio Fassbinder, eu tinha que ir a fontes de pesquisa biográficas e ler sobre essas pessoas e tentar reconstruir a sua vida ou partes da sua narrativa pessoal. No caso da Cláudia, eu fui em busca nas próprias matérias de jornal, não achava que tinha uma vinculação, não queria também fazer retrabalhar isso de uma forma realista, né? Não era uma cópia da realidade e, naturalmente, isso quando chega em cena, tá todas as informações jornalísticas e factuais ali, estão todas ali. A gente consegue acompanhar o processo da morte dela e do que está envolvido nessa morte. Mas ela tem um eco, sim, de algum trabalho que eu já tenha criado em algum momento
e que agora se expande para um outro tipo de processo que eu tenho me interessado. Que é esse processo que eu acho que tem que ser falado também na dramaturgia contemporânea, assim, e que agora está se vendo bastante no Brasil, um interesse muito grande em dramaturgias que falem sobre a sua realidade, tanto social quanto local. Quase documental. Quase documental. Porque eu acho que também a gente teve um processo como cultura teatral de adaptar por bastante tempo as companhias, as grandes companhias do centro do país, por exemplo, fizeram muito dinheiro e muita história também, conseguindo textos inéditos de autores estrangeiros. Então, quando chegava, era muito disso, era quem tinha o texto inédito do seu autor, que ninguém mais tem, o seu autor inglês, irlandês, vai ganhar muito dinheiro. Se pegou muito dessa dramaturgia, foi ótimo, porque forçou os nossos artistas a ter esse pensamento sobre esses escritores, esses dramaturgos, só que deixou um vácuo que era o de não estamos mais falando do nosso país, a gente não está falando sobre os nossos problemas. Isso, claro, teve um equilíbrio no tempo da ditadura militar, que foi necessário, mas mesmo assim tinha uma repressão enorme da criação. Depois, nos anos 80, se criou uma nova estratégia de criação, que o texto também passou a ser um pouco desprezado e abolido para que desse lugar para outras coisas para a cena. Agora, nos últimos anos, eu tenho percebido, e acho que é importante, sim, os artistas, os dramaturgos voltarem a esses temas, a usarem temas que são daqui, casos que aconteceram no nosso país e que debatem e que falam sobre as nossas questões e não sobre esses autores que podem trazer lucro. Tá certo. Bom, eu vou agradecer, a gente vai encerrando aqui, o papo tá bom, né? Por mim a gente continuava conversando. Quero agradecer a presença do Jones Camargo, dramaturgo e teatreiro de garra aqui da nossa cidade. Agradecer ao Beto Roa, que está acompanhando, fazendo esse trabalho de câmera e som e tudo aqui, ajudando, auxiliando aqui no trabalho. Agradecer ao Café do Avesso, que cede o espaço e essa luz boa aqui para nós fazer a gravação. E ao Rogério Soares, que é o proprietário aqui do café. Se você não conhece, vem conhecer o Café do Avesso, na Rua da República, número 303. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien en... Beleza. Ótimo. Sempre a gente se empolga e dá vontade de ficar falando mais, Roberto. É a coisa do over